Salve pessoal, me chamo Joel e hoje a gente vai conversar um pouco sobre três assuntos que são bastante pertinentes quando o assunto é segurança da informação. Ou seja, o que são cookies, onde é que eu posso encontrar esses cookies, onde eles se encontram em si. O segundo tópico que a gente vai falar um pouco é, Joel, como é que eu posso fazer um download seguro sem colocar a minha máquina em risco? E o terceiro assunto que a gente vai conversar hoje também é, Joel, eu posso pegar vírus lendo algum e-mail? São esses assuntos que a gente vai conversar hoje e entender um pouco sobre. Então, vamos lá. A gente vai falar inicialmente sobre os cookies, o que são, para que serve. Primeiramente, todos nós sabemos que esses cookies vêm crescendo gradativamente, coisa que antigamente a gente não percebia, mas sim, eles estavam lá. E esses cookies só ficaram visíveis, entre aspas, depois de discussões sobre políticas de privacidade, onde os mesmos ficaram conhecidos como cookie law, ou seja, os sites que utilizam cookies, eles são obrigados a comunicarem a seus usuários que esses cookies armazenam informações a respeito de sua navegação. Os cookies basicamente são definidos através dos HTTPs, que nada mais são do que uma camada adicional de rede que vai permitir que os seus dados sejam transferidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. E no primeiro acesso, o web server ele manda para o visitante o que se deverá ser armazenado no cookie. Os cookies eles podem ser divididos em cinco tipos, que são estes: os season cookies, os permanent cookies, os third party cookies, os super cookies e os zombie cookies. Os season cookies são aqueles cookies que ficam ativos apenas quando o usuário ele estiver utilizando o navegador. Ou seja, quando ele sair, as informações serão automaticamente apagadas. O permanent cookie, ele faz basicamente o contrário. Ao invés do cookie ser apagado, ele não é apagado e ele só pode ser apagado quando o desenvolvedor decidir que pode ser apagado ou quando você for lá nas suas configurações de navegação, simplesmente apagar o seu histórico de navegação, marcando a opção de cookie. Os third-party cookies, eles são basicamente cookies que são acessados por domínios de terceiros, ou seja, basicamente você encontra ele naquela rede de anúncio que aparece em algum aplicativo. O super cookie, este é um cookie de rastreamento que permite acompanhar todos os movimentos do usuário na web e, diferentemente dos outros tipos, não está armazenado no computador, ou seja, portanto, ele não pode ser bloqueado ou simplesmente excluído. O Zubcook basicamente é aquele cook que pode voltar à vida mesmo depois de ser morto. Ou seja, é um tipo de cook que ele volta ativa mesmo após ser excluído, sendo conhecido também como Evercook. E aqui vai duas dicas de como manusear, com o que fazer com esses cookies. Bem, enquanto usuário, você tem que tomar cuidado ao utilizar computadores compartilhados, como dispostos em laboratórios, universidades, ou então uma house, justamente pelo fato do cookie armazenar algumas de suas informações. E a segunda é, caso você não tenha outra opção, é importante e é bastante interessante que você utilize o modo de navegação privado. Agora a gente vai falar sobre como fazer um download em segurança, como fazer downloads com segurança. Bem, casos de invasão por meio de aplicativos estão se tornando cada vez mais frequentes, inclusive em lojas oficiais, como por exemplo a Play Store ou a Apple Store. E segundo a empresa Google, no ano de 2017, houve um crescimento de 70% no número de apps inapropriados. Um exemplo disso foi o Fortnite, que teve uma versão liberada para Androids e várias pessoas tiveram seus dados roubados. Então, para evitar que seus dados sejam roubados, segue aqui uma lista de cuidados a serem tomadas.
Agora a gente vai para um assunto um tanto quanto peculiar. Joel, eu posso pegar um vírus quando eu leio o e-mail? Bem, ler e-mails normalmente é algo seguro, principalmente se o usuário evita clicar em links maliciosos e não responde a remetentes perigosos. E segue aqui algumas dicas que você deve tomar para evitar esse tipo de problema. Uma das dicas para evitar um possível vírus, basicamente é se atentar à extensão do arquivo, como, por exemplo, a extensão .exe, que se refere a um programa do Windows. Então, alguns exes, eles podem sim ser arquivos maliciosos. Outros potencialmente maliciosos podem ser também as extensões .msi, .bat, .cmd, .hta, .scr e .pif. Arquivos com essas extensões geralmente executam uma rotina automática no seu computador ao serem executadas. E aqui vai outras dicas para você. Nunca é recomendável abrir anexos de e-mail a não ser que haja boas razões e fontes confiáveis para fazer isso. Pois se o usuário não está esperando por um arquivo junto com a mensagem, então é melhor nem abrir. Anexos com imagens normalmente vêm sem ameaças. Documentos como, por exemplo, .pdf também, desde que as atualizações de segurança estejam todas em dia.